Vale a pena semear fé, esperança, amor. Vale a pena contagiar quem está perto de você com a certeza: o Senhor pode curar a sua lepra, o Senhor pode curar o seu pecado, o Senhor pode transformar a sua vida. Palavras convencem, testemunhos arrastam. Então seja dentro da sua casa aquele leproso que foi curado. Como, Padre? Pare de reclamar e passe a agradecer. Queridos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha em casa, eu não sei se já aconteceu na sua família ou na sua roda de amigos, no seu trabalho, alguém estar doente. Todos sabem que a pessoa está doente, mas a pessoa não aceita que ela está doente. É muito complicado uma situação dessa, porque por mais que você quer cuidar desta pessoa, na cabeça dela, ela não precisa de cuidado. Ela não quer tomar remédio, ela não quer fazer tratamento algum, ela tem ojeriza de médico. Ela vai dizer: esse pessoal fica arrumando doença para mim, eu estou igual um coco, eu não tenho nada. E a família fica toda preocupada em cima daquela pessoa, porque ela realmente não está bem. Então note, meus irmãos, que a doença física, por mais dolorosa que ela seja, ela é menos danosa que a doença psíquica. É mais fácil tratar o corpo do que a mente. Você convencer a cabeça de alguém que a pessoa não está certa, que a pessoa está errada, que ela tem que mudar de vida, não é fácil. E muitos do que estão aqui, você sabe o que você deveria já estar fazendo para ter mais saúde. Você sabe, mas não faz. Você sabe que deveria todos os dias fazer uma caminhada. Você sabe, mas quem é que faz? Você sabe que nesse calor deveríamos tomar mais água, até sem vontade. Tem gente que sabe, mas continua não tomando. Há pessoas que sabem que já deviam ter começado uma dieta com menos açúcar, porque tem pressão alta, com menos sódio. Você sabe, mas continua fazendo a mesma coisa todo dia. Por quê? Porque uma coisa é você saber no nível racional. Outra coisa é você colocar o que você sabe no nível prático. Então veja, mudar a nossa cabeça não é fácil, imagina mudar a cabeça do outro. Existe uma mudança que é acima dessas duas, que é a mudança espiritual, ou a cura espiritual. Então existem doenças que são no nível físico, existem doenças que estão no nível psicológico, e existem também emocionais, e existem doenças que estão no nível espiritual. Seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, a primeira coisa que nós devemos pedir a graça de Deus, e isso só acontece com a graça de Deus, é uma tomada de consciência que no mundo espiritual nós somos leprosos. Nós somos aqueles leprosos do Evangelho. Aí você pode dizer: Padre, eu não tenho lepra no meu corpo, eu não sou uma pessoa leprosa. Não, no corpo talvez não, e acredito que não, mas no espírito todos nós somos. E qual é a nossa lepra espiritual? É o pecado. Assim como a lepra, ela vai tirando as características de filho e de humano, o pecado, que é a lepra espiritual, vai tirando de nós as características de filhos de Deus. Esta introdução que eu estou lhes fazendo é para mostrar-lhes como que as pessoas do mundo lidam com o mundo espiritual. Elas estão longe de Deus, elas não têm vida de oração, muitas estão no mundo do adultério, da pornografia, da traição, da mentira, da inveja, N situações. Quando você fala com a pessoa que o que ela está vivendo não está correto e ela tem uma enfermidade espiritual, ela vai negar. Não, isso aí é você que está dizendo. Eu não aceito, eu estou bem demais. É o doente físico que não aceita o veredito do médico, e são os doentes espirituais que não aceitam o veredito da palavra. Então nós temos no Evangelho 10 homens que tinham consciência de que havia ali um problema.
Se você diz que não há problema com você, e que a sua família não há problema algum, e no seu espírito não há problema algum, dificilmente você vai gritar: Jesus, mestre, tem compaixão de mim. Eu não preciso. Por que Jesus vai ter compaixão de mim? Eu estou muito bem, eu estou com saúde, estou estudando, estou namorando, tenho carro, tenho meu dinheirinho. Primeira coisa, e a mais difícil, a tomada de consciência de que somos pecadores e precisamos do Senhor. Aquele que tem consciência haverá de clamá-lo, e o Senhor haverá de ouvi-lo. Só que o Evangelho, ele tem um enigma e que nós devemos entender. Quando aqueles 10 são leprosos, e por que os 10 leprosos, eles gritam juntos? Porque um abismo atrai outro abismo. Diga-me com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu és. Diga-me os lugares que você frequenta, e eu lhe direi o que você está procurando. Então note que aqueles leprosos, eles estavam juntos, porque padeciam da mesma doença, viviam a mesma realidade, sofriam as mesmas dores. Hoje em dia nós vivemos, apesar de não ter este nome, mas nós vivemos uma sociedade de gueto. E no mundo digital é chamado de bolha digital. O que é uma bolha digital? Eu vou seguir pessoas que pensem como eu. Eu vou aplaudir quem me aplaude. Eu vou elogiar quem tem uma vida com os meus valores. Se alguém pensa do contrário, não sigo mais, cancelo, tenho raiva da pessoa, prefiro ver o diabo que vê essa pessoa na minha frente. Por que nós vivemos esta situação? Porque lego, tudo é porco. As pessoas ficam procurando aquelas que têm a mesma enfermidade, que têm os mesmos vícios e o mesmo estilo de vida, para que ela tenha uma consciência adormecida. Exemplo, entre 1000. Vamos pegar o que eu escutei esta semana. Poderia estar outros exemplos. Podia ser um rapaz como uma moça. Então pega aí um rapaz bem descompromissado com a sua vida emocional, ou uma moça, não é? Talvez uma piriguete. Aí ele sai no final de semana. Qual que é os valores desta galera? Primeiro, a roupa. Você nota que a maioria se veste igual, quase que não se vestem, né? Mas você vê que tem um padrão. Segundo padrão é a bebida. Bebe. E no grupo deles, isso é legal. Eles gostam. Cara. Por que isso? Porque eles vivem no gueto. Então todo mundo que está ali vive aquele valor. Então para eles é um valor. Então quem bebe muito e cai, e vai para o hospital tomar insulina e passa mal, este é badalado, o pessoal gosta, não é? E segundo, quem pega mais. Aí a mesma moça na mesma noite beija 15, transa com 6, dorme com 9. A galera fica louca, fala: meu Deus, você está aproveitando a vida, hein? Aí o rapaz diz: ó, essa noite eu já peguei 4. Essa noite eu vou pegar pelo menos umas 10. Yeah! Entendam, eu quero que você entenda o exemplo. Quem vive assim, vai procurar quem? Quem vive assim. Uma pessoa que tem esses valores, ela não vai procurar um grupo de oração. Ela não vai procurar famílias que têm o valor, o estudo, a castidade, que tem como valor ser uma pessoa de destaque social sem viver esse lamaçal. Então eles vão procurar pessoas que pensem a mesma coisa. Por quê? Porque você estando dentro deste grupo, você é aplaudido. Porque é um valor que aquele grupo tem. Quando você sai daquele grupo e vai para um outro grupo, a pessoa ela é criticada. Mas eu não acredito. Você não acha que você bebe demais, não? Você não acredita que essa roupa sua está imoral demais, não? Você não acha errado toda noite você ficar com esse povão aí? Que vida que é essa? Então o que a pessoa procura? O gueto, na internet, as bolhas digitais, para que a verdade não as alcance. Então na cabeça deste pessoal, quando você diz que esta vida não é boa, o que eles vão responder? Mas nós estamos felizes, o importante é estar feliz. Viva do seu jeito que a gente vive do nosso. Por que eles conseguem? Porque naquele gueto que eles vivem e aquela bolha digital, todo mundo vive do mesmo jeito. Então ninguém ali está disposto a mudar de vida, a mudar de valores. A primeira consciência, meus irmãos, que nós temos que ter, e que estes grupos deveriam ter, sejam eles quais forem, é a consciência de que
nós não estamos bem. Nós estamos iludidos, hipnotizados por estas ilusões do mundo, por essas coisas passageiras. Primeiro ela cair na real, igual o filho pródigo. O filho pródigo larga o pai, por quê? Porque ele acha que vida é beber. Para ele vida é sexo. Para ele é rock and roll, é droga, é comida, é prostituta. Enquanto ele tinha dinheiro, ele viveu esta vida. Hora que o dinheiro do cara acabou, e vai acabar também dessa geração, talvez não acabe o dinheiro, acabe a saúde, acabe a beleza, acabe a juventude, acabe a energia. Aí o filho pródigo foi para onde? Para o chiqueiro. Quando ele estava no chiqueiro, o que aconteceu com ele? Ele caiu em si. Olha para você ver. O que ele não caiu em si na farra, ele caiu em si na dor. Quem não encontra Deus no amor, o encontrará na dor. E ele encontrou na dor. Aí tudo muda. Aí eu vou voltar para a casa do meu pai. Oh, meu pai, eu errei. Eu não quero ser teu filho, eu quero ser teu empregado. Olha como que o evangelho muda. No início, narizinho em pé, jovenzinho, roupinha de marca. Meu pai, me dá parte da minha herança. Eu quero é cascar, me dá o meu dinheiro. A hora que tudo deu errado, ele volta sem nada. Eu não quero ser filho, me trata pelo menos como empregado. Ele caiu em si. Meus irmãos, sabe qual é a maior graça de Deus? Quem viveu isso, louve a Deus o resto da sua vida. Não é que nós somos melhores que os outros, porque tem muitos testemunhos bonitos de pessoas que tiveram uma vida na ilusão, se converteram e foram para Deus. Mas não há graça maior de você reconhecer que na casa do seu pai tem pão com fartura antes de você sair de casa. Você reconhecer o amor de Deus, a bondade de Deus e a vida que Deus tem para você antes de você viver nessa bolha, nesse gueto. Quer dizer, você não precisou perder para valorizar. Esses 10 do evangelho, eles entenderam que não estava bom aquele modo de viver. Não, mas não fica triste não. Você tem lepra? Eu também tenho. Aí, caiu uma orelha sua, caiu um beiço meu. Os pedaços caem, mas todo mundo aqui perdeu alguma coisa. Eu perdi um dedo, eu perdi um olho. Tá vendo? A vida é assim mesmo. Mas tá bom, pelo menos nós não tá sozinho. Mas um dia, meus irmãos, neste grupo que vivia um lambendo o outro, todo mundo era leproso e vivia do mesmo jeito, e dormia numa capa, e dormia na rua, e comia o que davam, e viviam do jeito que tinham. Entre eles lá tinha relação, uma confusão danada. Era o gueto deles. Mas uma coisa eles tiveram: a ficha deles caiu. Isso não é vida. Viver como um porco não é vida. Viver nos prazeres do mundo não é vida. Viver iludido com este mundo não é vida. Qual que é a vida? É ser restaurado pelo Senhor. Ele não tem dó de nós, mas Ele tem misericórdia. E Ele haverá de nos restaurar. O Senhor passando por ali, olha, o texto vai dizer, aconteceu que caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Foi nesse meio termo que ali estavam 10 leprosos. O que significa Jesus passava? Significa oportunidade. Não perca as oportunidades que Deus te dá para conversão. Não perca a oportunidade quando você notar no seu coração que Jesus está passando. Esta pregação, este texto é Jesus passando na sua vida. Tem gente que olha, tem gente que ouve, tem gente que escuta, tem gente que toma consciência e tem gente que é curado. Qual é o enigma do texto que nós escutamos? Jesus, filho de Davi, mestre, tem compaixão de nós. Tenho aqui os 10. Vou tocar em vocês. Vou abençoar um por um e vocês serão curados. Não foi assim que aconteceu. Jesus testa a fé daqueles homens se eles queriam a cura. Certa vez eu estava numa loja com minha mãe foi comprar um liquidificador. O dela queimou, já tinha mandado arrumar 2. Eu, mãe, tá ficando caro isso aí, vamos comprar um liquidificador para a senhora. Ah, meu filho, eu sou aposentado. Eu falei, não, eu vou dar o liquidificador. Eu falei, vamos, porque a senhora vai comigo. Então vamos. Aí a gente estava lá escolhendo o liquidificador. Minha mãe, já tem um bom tempo isso aí. Tinha um adolescente, era um aborrecente, né?
brigando com o pai. Eu acho que é o pai ou o tio, porque ele queria um som, um aparelho lá. Ele toca CD. E a gente tá lá, e o cara falando alto, todo mundo escutou, ele disse assim: mas eu quero é esse, eu quero é agora. Aí a pessoa falou com ele assim: não, eu vou te dar, mas não esse, e não é agora, porque eu vou te dar um melhor. Aqui na loja não tem o que eu quero te dar, é só você esperar 21 dias que vai chegar. Não, mas eu quero é esse, eu quero é. Ele falou: olha, esse eu não vou te dar. Aí o rapaz ficou nervoso, saiu e ficou do outro lado da rua com a cara ruim. Aí o cara virou e falou assim: não, eu vou dar, eu já encomendei, mas não é esse que está aqui não. Mas eu estou fazendo um teste com ele para ver se ele quer mesmo. Porque se ele desiste da primeira: então você não vai me dar nenhum, eu não quero é nada. É que ele não quer. Então primeiro eu tomo uma negada, assim, não, vamos negar isso, mas vamos ver se ele vai querer de verdade. Se ele insistir, se ele mostrar para mim que ele quer de verdade e fizer por onde, ele vai ganhar melhor do que esse. Aí o cara saiu da loja e atravessou a rua. Eu não sei o final da história, mas tem coisa, meus irmãos, que se vem com muita facilidade, não há valorização. Não há valorização. Teve uma paróquia em São Paulo, no tempo de frio, começou a dar cobertor, blusa de frio e calça, todos aqueles que ali chegavam. No final do dia, na hora que os voluntários saíam da paróquia, lá para ABC Paulista, eles iam na rua, cobertor, blusa, calça. Falou: mas isso é possível? A pessoa pegou isso lá, já jogou na rua, no outro dia mudaram. Colocou lá, cobertor e blusa de frio, R$1. Calça, meia e luvas, 50 centavos. É possível que a pessoa não tenha R$1, você ganha no sinal, e 50 centavos. Aí o pessoal começou a ir: eu quero esse cobertor grossão aí. Aí R$1. Não, agora essa blusa grossão, é R$1. Agora essa calça aí, 50 centavos. Nunca mais eles encontraram uma peça de roupa no chão. Olha como que o colaborar com algo valoriza aquilo ali. É por isso que Jesus não faz uma ação miraculosa. Jesus vai dizer para eles assim: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Primeiro, para vocês entenderem, nesta época, há 2000 anos atrás, era o sacerdote do templo que atestava a lepra e que atestava a cura. A pessoa que estava com lepra, ela tinha que sair da cidade, viver fora do muro, sem contato com ninguém. Ela passava cal no corpo, aquele pó branco, ganhava uma roupa nova, ganhava um manto e um caneco e um sininho. O manto para pôr comida, pôr pão, ele puxava o manto. No frio ele cobria. O caneco para tomar o que lhe dessem. E o sininho para gritar tamé. Ele tocava o sininho e gritava tamé. Tamé é impuro, quer dizer, não chega perto de mim não, eu sou impuro. Aqueles 10 homens leprosos, eles tinham um manto, um caneco e um sininho. Jesus não faz a cura, ele dá uma ordem: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Jesus continuou o caminho. Os 10 olharam um para o outro. Os 10 eram leprosos ainda. Não está aqui no evangelho. Aí, geralmente eles deviam ter comentado, né? Mas cadê a cura? Ele não curou ninguém. Você está com lepra ainda? Eu estou, e você também. Só que aqui o evangelho diz: enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Vamos ver quem sabe responder. Eles ficaram curados enquanto caminhavam. Eles ficaram curados enquanto... Você quer ser curado? Sim, Senhor. Então se mexa, caminhe, faça o que você pode, e durante o seu caminho a cura vai acontecer. Quem fica sentado o dia todo, deitado o dia todo, reclamando da vida, vendo a vida dos outros, olhando o dia passar, esse aí está longe da cura. O Senhor vai dizer: caminhe, se mova, vá ao sacerdote. E os 10 caminhando, eles viram que eles ficaram curados. Quando um viu que estava curado, disse: eu estou curado, eu vou voltar para a minha mulher. Tem meses que eu não vejo a minha mulher. O outro disse: eu vou voltar para o meu campo, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar para o templo, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Um só disse assim: eu vou voltar para agradecer. Cada um voltou para a sua vida, e um voltou para agradecer. Meus irmãos, se a gratidão não fosse necessária, Jesus não tinha nem comentado. Ele tinha falado para esse um: meu caro, por que você voltou? Por
que faz a mão direita, não precisa saber a esquerda. Você está curado, vai viver a tua vida. Você viu os seus amigos? Vai você também. Não, Jesus acha ruim. Espera aí, mas não foram 10 os curados? Olha que interessante, Jesus não viu que eles foram curados. Jesus já sabia que eles seriam curados se caminhassem. Eles caminharam, foram curados. Aí Jesus disse, mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Ou seja, para pedir, eles vieram. Para agradecer, eles não voltaram. Olha que tristeza se você coloca isso aqui na matemática. Qual é a porcentagem de pessoas que pedem graças e de pessoas que agradecem graças? 10%. De 10 pessoas, uma agradece, uma procura o Senhor, uma permanece com Ele. 9 é só para pedir. A coisa resolveu, eles desaparecem. Meus irmãos, nós precisamos ser este aqui. E note que ele pediu uma cura. Todos os 10 foram curados. Amém? Quantos foram salvos? Viu como a Bíblia é complicado? 10 foram curados. Quantos foram salvos? 1. E minha pergunta é, o que vale mais? A cura ou a salvação? Quando aquele volta, Jesus diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros foram curados. Você alcançou mais que a cura, você alcançou a salvação, porque você é uma pessoa de fé. Meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude dentro da nossa casa, olhando o texto que acabamos de ouvir? A atitude deste que voltou, mas uma atitude de não se conformar. Repita comigo forte: agradecido sempre. Agradecido sempre. Conformado jamais. Conformado jamais. Eu quero é mais. Eu quero é mais. Amém? Amém. Quem aqui quer mais da vida? Não seja um conformado. Ou coisa chata é pessoa conformista. Tá bom do jeito que tá. Podia estar pior. Você fala, então vai piorar. Porque podia estar pior, meu filho, vai piorar. Se você continuar desse jeito, vai piorar. Não queira a cura apenas para você e não queira a salvação apenas para você. Mostre à sua família que vocês podem mais. Eu tenho certeza, eu não estava lá, mas o texto bíblico, ele é o resumo do resumo do resumo do resumo. Eu tenho certeza que entre aqueles 10, nem todos pensavam da mesma maneira. Reúna aí 10 pessoas e vê se vocês pensam da mesma maneira. Eu não penso de jeito nenhum. Eu tenho certeza que entre aqueles 10 estava ali o conformado. Ou seja, falou, quer saber? Já tomei tanto chá, já passei tanta pomada, já fiz tanta dieta, nada funcionou. Eu não acredito em mais nada, não. Acho que eu vou morrer de lepra mesmo. Certamente entre os 10 tinha um reclamão. Eu não aguento mais essa lepra. Nossa Senhora, cada dia é uma dor, cada dia é um buraco. Eu não sei o que vai acontecer. Tinha aquele triste, não falava nada, só ficava assim, ó. Tá triste, tem lepra. Entre os leprosos tinha um deprimido lá. O que você queria? Eu queria morrer. Essa lepra não me mata, está me matando aos poucos. Eu quero morrer. Entre os 10 devia ter um engraçado, né? Sempre tem um engraçadinho. Gente, hoje eu estou mais leve. Você acordou melhor? Acordei, minha orelha caiu à noite. Amigos, nós que humor negro, o cara está desmanchando e fica fazendo piada. Mas entre os 10, meus irmãos, quem é que havia? Havia o esperançoso, o que tinha fé. Eu não vou trabalhar isso aqui agora, mas só para ver se alguém conhece. Alguém conhece aqui a pintura chamada Balsa de Medusa? Não para salvar a pátria, gente. Depois eu trago, eu tenho o quadro, né? Mas o que, claro, a cópia, né? Claro. O que é a balsa de Medusa? Medusa é um navio. Ele afundou igual o Titanic. Só que uma grande porta do navio ficou à deriva e pessoas subiram. E o cara que encontrou esse pessoal boiando no mar fez uma pintura dos estágios humanos. Então nesta porta, chama balsa de Medusa, porque o navio era Medusa, por causa de uma balsa, tem os mortos. Entendeu? Que tem gente morta. Tem os que estão com a mão na cara
olhando para os mortos. Tem os que estão em cima de um tambor, dando sinal para o horizonte. São os esperançosos. E no meio tem os que estão puxando aqueles como se isso não adianta. Perante os problemas da vida, você tem 4 atitudes: morrer, se conformar, criticar ou mudar. No meio dos leprosos, havia um que tinha fé. Os outros tinham tudo, mas havia um que tinha fé. E ele disse: eu tenho certeza, se nós gritarmos o nome de Jesus, ele fará algo por nós. E eles gritaram por causa daquele. E Jesus disse: ide mostrar-vos ao sacerdote os outros 9. Está vendo só? Eu falei com você que não ia adiantar. Aqui eu continuo com lepra. Gente, vamos obedecer. Ele falou para a gente ir ao sacerdote. Vamos obedecer. Na sua família tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente que bebe, tem gente que fuma, tem gente que não vai à igreja, tem gente que te critica por você vir à igreja, mas você vai ser aquele que vai levar fé para a sua família inteira, com a sua própria vida, mostrando não com palavras, mas com a sua atitude: o Senhor está passando. Ele que me restaurou, Ele é capaz de restaurar. Nós temos que nos colocar a caminho, gente. Nós temos que nos colocar caminhando. Então invente, tente, crie situações na sua família que levem as pessoas à oração. É claro que você não vai afugentar o povo. Sua família não reza uma Ave Maria por dia. Aí no domingo, antes do almoço, você aparece com um terço. Olha, eu comprei um terço para cada um. Nós vamos rezar o terço. Sua família, misericórdia. Cada bolinha dessa é o quê? É uma Ave Maria. Nossa Senhora! É para ela mesmo. Misericórdia. São quantas? 50. Essa bolinha maior aí. É um Pai Nosso. São quantos? 5. Misericórdia. Esses 3 pendurados aí, mais 3 Ave Maria. 50 não tá bom, tem que rezar mais 3. E essa outra bolinha, mais um Pai Nosso. Misericórdia. Tem a cruz que é o credo. Ou seja, a criança que está mamando, ela não está pronta para um prato de feijoada. A sua família não reza nada, nada, padre. Então, num domingo, antes do almoço, no meio daquela família de leprosos, a minha e a sua, papai, que lepra que você está falando? Do pecado, todos nós somos pecadores e devemos clamar a cura. Você vai dizer: gente, antes do almoço, olha aqui, a nossa união, nossa família toda unida, as crianças, quantas famílias estão aí desunidas? Gente, vamos rezar um Pai Nosso antes do almoço? Eu tenho certeza, eles vão rezar um Pai Nosso. De vez em quando, gente, vamos rezar uma Ave Maria. Eles vão rezar. Vai rezando para o seu anjo da guarda. Peça ao anjo da guarda, vai falar para o anjo da guarda da sua família, vai despertar neles o gozo da oração. Depois você pode criar o encontro da família mensal, uma vez por mês. Escolher uma casa da sua família, talvez o seu irmão, um parente, um tio, reunir a família toda, uma vez por mês. Um leva biscoito, outro leva leite, outro leva leite queimado, leva café, leva suco, empadinha, torta. Vamos rezar o terço? Pode rezar o terço? 20 minutinhos, depois a gente vai fazer o lanche. Põe cada criança para rezar. Ontem mesmo, nós reunimos a nossa família para comer pizza. Meu irmão chamou para a gente comer pizza. E como começou a pizza? Com o terço. E o Marcos já está maiorzinho, mas uma criança daquela idade, rezar 50 Ave Marias, tem que ter um rebolado. O que eu fiz? Levei uma placa que eu tenho, americana, né? Quero até ver se consigo fazer no Brasil. Uma placa que eu tenho de madeira, e ela tem um terço desenhado. Ela tem um tanto de bolinha. Cada bolinha é uma Ave Maria. E vem as bolinhas de madeira. Aí eu falei: Marcos, cada Ave Maria você coloca uma bolinha de madeira. Tá bom, Dinho? Falei: ó, ele estava no meu colo, né? Eu vou cutucar sua perninha. Toda vez que o Dinho cutucar, você põe uma bolinha. Aí então tá bom. Aí a minha mãe começou o texto: creio em Deus Pai. Primeiro mistério: Pai Nosso, Ave Maria. Vou colocar a primeira. Eu falei: Dinho, você vai colocar a bolinha em tudo? Eu falei: em tudo. Não vai demorar, não? Eu falei: não. É rapidinho. Ave Maria, colocava a bolinha. Ave Maria, colocava a bolinha. Completou o primeiro. Aí foi o segundo mistério. Aí era eu para rezar. Eu comecei: Pai Nosso, rezou alto. Que estás do céu, santificado. Eu falei baixinho. Aí na Ave Maria, eu falei: pode rezar. Ave Maria, colocava a bolinha. Ave Maria, colocava a bolinha. A hora que a gente viu, estávamos fechando o 5º mistério. Ou seja criativo para levar a sua família à oração. Quando a gente reza com crianças, eu gosto muito de fazer um terço no chão de bala. Onde é o Pai Nosso, você coloca um bombom sonho de valsa. E coloca 10 balinhas, que é o mistério.
Cada criança que rezar, ela vai e pega a balinha. Todo mundo quer rezar o Pai Nosso, né? Será que vocês entendem, né? Não, vai rezar o Pai Nosso, tem que rezar 10 Ave Maria. Se tem poucas crianças, cada Ave Maria, ela pega uma bala. A hora que termina o terço, o que elas dizem? Que dia nós vamos rezar terço de novo? Você está sendo, naquele grupo, me entenda, não alguém que vai levar as pessoas à conformidade ou ao pecado, mas levá-las a clamar a cura que vem do Senhor Jesus. Você que é papai e mamãe, você sabe que o padre não está aqui faltando com a verdade. Você tem muitos colegas dos seus filhos, da sua filha, sejam pré-adolescentes, adolescentes e jovens, que para levá-los para um caminho da ilusão, para um caminho longe de Deus e da perdição, não faltarão influências negativas, más influências. Até pela internet mesmo. Nós temos vários youtubers da vida que só ensinam que não presta. E tem menino que está lá o dia todo, ó, aprendendo. Quer dizer, você vai se conformar com isso? Ah, padre, é assim mesmo. As famílias hoje não rezam, é assim mesmo. Lá em casa ninguém tem fé, é assim mesmo. Não seja uma pessoa conformada. Quando você começa a clamar o nome de Jesus, Ele haverá de olhar para você. Ele haverá de ver qual é a sua lepra. Ele continuará a dizer a mim, a você, ide mostrar-vos ao sacerdote. Coloque-se a caminho, comece a se movimentar, ande em direção à sua cura. Onde que fica o sacerdote? No templo. Vá ao templo, frequente igreja, ouça a palavra, clame o milagre, e você verá que durante o seu esforço, o milagre vai acontecer. Durante a sua caminhada, você verá as coisas se transformando. Permita-me finalizar esta pregação com uma história, para a gente rezar um pouquinho. Havia um metrô, né? Perto da cidade de Tóquio. E no momento em que os jovens saíam da escola, eles ficavam criticando uma senhora que parecia não estar batendo bem da cachola, porque ela se sentava perto de uma abertura que havia no metrô. O metrô é todo fechado, tinha ar-condicionado, mas havia algumas aberturas para circulação de ar, que cabia a mão de uma pessoa. E os jovens, você sabe como que é jovem, quando junta, né? Ficava olhando aquela senhora, a senhora com algumas atitudes de um parafusinho bambo, e o que ela fazia? Durante todo o caminho, ela enfiava a mão na sua bolsa, saía com a mão fechada como se nada tivesse, colocava a mão para fora do metrô e fazia como se estivesse jogando algo. Aquilo era uma zombaria todos os dias no mesmo horário. Até que, um dia, o professor da turma estava no metrô. E ele viu que os jovens criticavam aquela senhora. E ele olhou a senhora, a atitude dela, o modo que ela fazia, e ele viu que havia ali um mistério. Ela não era louca, mas ela fazia algo que ninguém entendia. Ele, com muita gentileza, discrição, sentou-se ao lado dela e disse assim: veja bem, todos os dias este horário, os meus alunos ficam intrigados com a sua atitude. Muitos acham que a senhora nem está batendo bem, mas nós que temos uma idade próxima, diga-me, qual esse gesto de tirar algo do nada e jogar o nada para fora? Ela disse: não é nada, nem alguma coisa, é porque é muito pequenininho, né? E ninguém vê. O que a senhora está falando? Quando ela abriu a bolsa, haviam vários pacotinhos com sementes de flores, de rosas, sementes minúsculas. E ela dizia: já faz meses que eu faço isso todos os dias, pelo menos um pacotinho eu vou jogando durante o caminho. O professor, na chegada da estação, contou para os alunos. Os alunos não deram a mínima. Aquela senhora desceu, eles continuaram para mais uma estação. No outro dia, eles tiveram uma curiosidade. Vamos olhar o caminho. A estação final até a estação da senhora, muito mato. Muito mato. Mas da estação da senhora, onde ela entrava, até Tóquio, muitas flores, de diversas cores, borboletas, passarinhos, abelhas, a vida
ali estava. E aqueles jovens chegaram à conclusão de que aquela senhora, no seu silêncio, transformou o caminho de todos. Ela não transformou o caminho dela, ela transformou o caminho de todos. Quem sabe, meus irmãos, que as nossas sementinhas que nós vamos jogar nos caminhos da nossa família, quem sabe que cada sementinha será uma Ave Maria. As pessoas da sua casa vão te olhar, algumas vão te criticar, algumas não vão entender, algumas não vão rezar, mas tenha muita paciência. Deus, ele trabalha para quem nele confia. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas verão que aquela família, por sua causa, é mais florida, é mais bonita, é mais atraente. Eu conheço, a começar da minha família, pessoas que criticavam muito aquelas que eram de igreja, e quando tudo estava bem. Mas quando as coisas pioraram, quem sofria procurou na família os que rezavam mais, porque viram que eles possuíam algo que ninguém tinha. O quê? A fé. Vale a pena semear fé, esperança, amor. Vale a pena contagiar quem está perto de você com a certeza: o Senhor pode curar a sua lepra, o Senhor pode curar o seu pecado, o Senhor pode transformar a sua vida. Palavras convencem, testemunhos arrastam. Então seja dentro da sua casa aquele leproso que foi curado. Como, padre? Pare de reclamar e passe a agradecer. Seja mais simpático, sorria mais, cheire mais, abrace mais, beije mais, sorria mais, leve soluções para a sua família e não problema. Problema, todo mundo cheio de problema. É bom arrumar pessoas que deem solução. De vez em quando alguém me fala: padre, nós estamos com um problema. Eu falei: não estou interessado em problema, vamos ver a solução do problema. Se há um problema, há uma solução. Se não houver solução, nem problema haveria, vai dizer a filosofia clássica. Então nós precisamos ser na nossa casa o leproso curado, aquele que descobriu em Jesus a sua cura, aquele que é capaz de agradecer, aquele que é capaz de voltar. E certamente, meus irmãos, não tenham dúvida, eu não tenho dúvida disso, que esse último leproso, ele se tornou um pregador, se não da palavra, mas da própria vida. Já viram pessoas que tiveram catapora e até hoje tem marca? A gente pergunta: que marca que foi essa aí? Ah, foi quando eu tive catapora. Aquele ex-leproso, ele tinha as marcas. Mas que marca é essa da sua orelha? Não é porque eu já tive lepra. Que marca é essa do seu rosto? Não é porque eu já tive lepra, mas o Senhor me curou. E assim como Ele fez em mim, Ele pode fazer também em você. Seja na sua família aquele que leva a sua família a Jesus, e não aquele que leva a sua família para o buraco. Para nos levar para caminho ruim, não faltarão pessoas. Que você nade contra a correnteza. O Senhor está passando, e em meu nome e em nome da minha família eu peço: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Repitamos: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Antes da oração, para casa. Quem está aqui no santuário e você que está em casa. Primeiro, uma pergunta que você não vai responder em voz alta. Aí depois eu estou para casa. A pergunta é: você deseja ver a mudança da sua família para melhor? Se você deseja ver, qual é o para casa? Toda vez que você quiser falar mal de alguém da sua família, você vai rezar uma Ave Maria para esta pessoa. Nós gostamos muito de ficar no leve trás. Nós gostamos disso. Ah, porque a tia fulano de tal... Ah, porque você viu o que aconteceu com fulano? Porque aquele primo, que é meu pai, que é minha mãe. Nós não somos o leproso curado, nós somos o leproso doente. Porque a nossa boca, ela é profética. Quando você fala mal, quando você critica, quando você julga, você está dando para o mal, para o demônio, matéria para ele trabalhar. Quando você faz o silêncio de Maria, comece a rezar isso: Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me. Você tem uma coisa para falar que não vai agregar? Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me.
vai criticar alguém da sua família, Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-me. E você começa a rezar. Começa a rezar para aquela sua tia difícil. Começa a rezar para aquele seu irmão pirracento. Começa a rezar para aquela sua prima irresponsável. Começa a rezar para o seu parente enrolado. E para de falar deles. Começa a rezar. Comece a rezar. E pela sua oração, você verá a transformação. Note, meus irmãos, enquanto todos no metrô criticavam aquela mulher, qual foi a única que mudou o caminho? A que era criticada. E ela não tinha tempo de criticar ninguém. Ela estava... Faça o mesmo. Aquele que muito fala, pouco faz. Aquele que muito ora, pouco fala. Então não fique falando dos seus parentes, não fique criticando as pessoas, comece a rezar mais. E sabe o que rezando mais, você vai criticar os outros menos? Sabe, sim ou não? Pelo silêncio não sabe. Então eu vou te contar. Quanto mais você reza, mais Jesus coloca na sua frente um espelho. Quanto mais você se vê, você vê que você não está podendo falar mal de ninguém. Que você não está podendo criticar ninguém. Enquanto você tem um dedo apontado para alguém, porque a minha tia, porque a mão aqui, ó, a minha tia, o meu pai. Um dedo aponta para a pessoa. Cada erro que você aponta para a pessoa, tem 3 erros que você se aponta. E tem um dedo apontando, Deus está te vendo. Então a gente tem que olhar mais para a gente. E rezar mais pelos outros. Olhar mais para nós mesmos e rezar mais pelos outros. Para os outros, misericórdia. Para mim, o rigor. Para os outros, misericórdia. Para mim, o rigor. Como que a gente vive? Para o outro, rigor. O rigor. Para mim, misericórdia. Aí você não vai melhorar. Olhe para os outros com mais misericórdia. E se você quiser melhorar alguém, melhore a si mesmo. E na sua oração, pergunte para Jesus, se você tiver coragem. Você fala que você é muito macho, então seja macho na oração também. Pergunte para Jesus, Senhor, depois do evangelho que eu ouvi, e depois da pregação da missa que eu fui hoje, me fale, Jesus, que tipo de leproso eu sou? Eu sou o leproso que estou no processo? Eu sou o leproso que estou caminhando? Eu sou o leproso que fui curado? Eu sou o leproso conformado? Ou eu sou o leproso que gosto de espalhar lepra? Vocês viram no tempo do Covid, um vídeo de uma senhora que estava com Covid, lambendo as maçanetas de um ônibus em São Paulo, sim ou não? Tem gente que viu esse vídeo aí. Ela estava com Covid, ela saiu lambendo tudo que era, mas por que aquilo? Deixa eu espalhar o vírus. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Você tem que tocar as pessoas e curá-las. Não é para você passar a sua lepra para os outros, não. Nós temos que ser portadores da cura de Jesus Cristo. Na sua família, quando você chegar, as pessoas têm que sentir, chegou aquela pessoa que nos abençoa, chegou aquela pessoa que nos alegra, chegou aquela pessoa que fala de Deus, chegou aquela pessoa que fala a verdade, chegou aquela pessoa que ama de verdade, chegou um amigo de verdade, chegou um ombro amigo, chegou um coração aberto, chegou um ouvido atento, chegou um olhar vivo. Essa pessoa tem que ser você. Você precisa ser o leproso curado. Um dia eu já fui assim. Estou longe de ser quem eu devo, mas louvo muito a Deus, porque eu não sou mais quem eu fui um dia. Eu não sou quem eu deveria ser, mas louvo a Deus, porque eu não sou mais quem eu fui um dia. Como as pessoas contaminam os outros para as coisas ruins, você tem o poder de tocar os outros para as coisas boas. Amém? Amém ou amém? Amém. Amém. Pare para quem está do seu lado assim. Não tenha vergonha de ser quem Deus quer que você seja. As pessoas, infelizmente, meus irmãos, não têm vergonha de ser quem o diabo quer que elas sejam. E elas estão tirando nota 10, viu? 10, summa cum laude, com louvor. Agora, nós, os católicos cristãos, precisamos mostrar para o mundo, nós não temos vergonha de ser quem Deus quer que sejamos. Permita-me a última dica. Quem aqui vai à missa e comunga? Está melhor do que o leproso do evangelho, hein? Hã? Você está melhor que o leproso do evangelho.
Porque o leproso do Evangelho, ele não tocou em Jesus. Ele não foi tocado por Jesus. Ele apenas pediu: Jesus, filho de Davi, mestre, tem compaixão. Você, quando vai comungar, você não apenas ouve a palavra de Jesus, mas você vai tocar em Jesus, você vai receber Jesus, você vai comer Jesus, você vai comungar e ele vai chegar ao seu coração. A Eucaristia, depois que você comunga, ela fica no seu corpo cerca de 10 a 15 minutos. Esse tempo que você tem para rezar profundamente ao Senhor. Quando aquela hóstia consagrada tocar na sua língua: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e cura-me da minha lepra. Tu sabes, Senhor, qual é a minha lepra. Tu sabes, Senhor, qual é o meu pecado. Tu sabes, Senhor, qual é a minha fraqueza. Cura-me, Senhor. E cada vez que você comungar, você vai sentindo Jesus tocando, curando, te colocando de pé, para que através de você, outras pessoas também sejam tocadas e curadas. Feche os seus olhos um instante, você que está em casa também. Deus eterno e todo-poderoso, nós os louvamos, exaltamos e bendizemos por esta palavra poderosa que o Senhor nos trouxe esta noite. Senhor, nós tomamos consciência de que nós somos estes leprosos. Nós carregamos em nós o pecado, os vícios, as mazelas. Todos nós, Senhor, todos nós precisamos de cura. Por isso, que como aqueles leprosos, nós clamamos: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, cura-me da minha lepra espiritual. Liberta-me, Jesus, de todos os meus vícios, de todas as minhas fraquezas. Liberta, Senhor, pessoas que têm uma vida dúbia, pessoas que estão amarradas no vício do álcool, da droga, da prostituição, da promiscuidade, da pornografia, o vício da calúnia, da fofoca e do julgamento, vício do celular, da internet, dos canais de streaming. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Cura a nossa lepra, Senhor. Cura o nosso coração, Jesus. Nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer por tantas curas que o Senhor já realizou na minha vida. E se hoje nós estamos aqui reunidos, é porque o meu coração tem sentimentos de gratidão ao meu Deus. Quantas e quantas vezes, Senhor, durante a minha caminhada de fé, eu me senti como um leproso à beira do caminho, mas todas as vezes que o Senhor passou por mim, o Senhor me pôs a caminhar, a tentar de novo, e tentar de novo, e não desistir. E durante a minha caminhada, a cura aconteceu. E durante a minha caminhada, a graça aconteceu. Usa-me, Jesus, como canal de graça para toda a minha família. Eu seja na minha casa aquele que chama para rezar, que eu seja na minha casa aquele que fala de Deus, que eu seja na minha casa aquele que convida para ir à missa, ir à igreja. Eu seja na minha casa
não aquele que reclama, mas aquele que agradece. Não aquele que blasfema, mas aquele que crê. Não aquele que duvida, mas aquele que testemunha. Porque eu creio na tua palavra. Eu creio na realização das tuas promessas. Se eu crer em Jesus, toda a minha família seria salva. Eu e minha família. Eu trago a minha família aos teus pés, Senhor. Eu quero te levar no meu coração para a minha casa. Não com julgamento, não com briga, não com discussão, mas com amor, com oração. Eu creio, Senhor, na conversão da minha família, na mudança da minha família, na cura da minha família. Capacita-me aqui esta noite, Senhor, capacita-me agora, para que voltando para minha casa, através de mim, a minha família receba o teu amor. Através de mim, que a minha família receba a tua unção. Porque a partir de hoje, Senhor, eu vou ser na minha casa aquele que reza, aquele que profetiza, aquele que abençoa, aquele que testemunha. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que falastes ao meu coração. Eu preciso colocar tudo isso em prática, para que a minha família conheça cada vez mais. Te louvo por tantas graças, bênçãos e curas que eu estou aqui recebendo. Eu estou saindo desta igreja, Senhor, uma pessoa bem melhor do que aqui cheguei. Porque entre tantas coisas, uma eu aprendi: se alguém lá em casa precisa mudar, esta pessoa sou eu. A minha família, ela não precisa das minhas cobranças, muito menos da minha crítica. Ela precisa é da minha oração. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Eu entrego, Senhor, aos teus cuidados toda a minha família. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu conselho é que você seja um evangelizador também através dos vídeos do YouTube. Envie o link desta pregação para a sua família, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que querem ouvir a palavra de Deus. E quem sabe, através desta pregação, tantas pessoas se voltarão ao Senhor, renunciarão à ilusão para professar com a própria vida o senhorio de Jesus. Deixe o seu comentário, deixe também o seu like, o seu joinha e compartilhe conosco aquilo que esta palavra realizou na sua família e no seu coração. Que possamos viver como aquele leproso curado, testemunhando o amor e a misericórdia do Senhor. Por isso que nós falamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Senhor, aumenta a nossa fé. Vamos repetir isso? Senhor, aumenta a nossa fé. Queridos irmãos e irmãs, os que estão aqui no santuário conosco, você que nos acompanha aí de casa, você que vai ouvir esta pregação depois que ela já foi feita. Nós temos hoje muitos temas onde vamos tirar valiosas lições para a nossa vida.
Mas perpassando todos os temas, nós temos a questão da fé. A fé, ela sempre pode aumentar. A fé, ou ela está aumentando, ou ela está diminuindo. A fé, ela não é algo que para, ela não é uma realidade estagnada, ela está em movimento. O crer é um movimento. Então é preciso se perguntar, nos perguntarmos, como anda a minha vida de fé? A minha fé, ela está aumentando a cada dia. Eu vejo na minha vida os sinais da fé, ou eu noto que a minha fé está diminuindo, a minha espiritualidade está diminuindo. O evangelho de hoje, tudo que Jesus diz é através deste pedido que os discípulos lhe fizeram: aumenta a nossa fé. Notem, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. É uma oração que nós podemos fazer sempre e devemos fazer sempre. Senhor, eu creio em vós, mas aumentai a nossa fé. Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Rezar isso sempre, porque a fé é dom e conquista, é dom de Deus, mas deve ser cultivada por nós. Um exemplo simples, mas que ilustra muito bem o que seja esse cultivo da fé, é como se você não tivesse ainda um vaso com uma bela planta, e você pede: Senhor, conceda-me fé, e o Senhor te dá então um vaso com a planta. É um presente, é um presente, é uma graça, mas agora que você recebeu, o que você tem que fazer? Cuidar. A nossa fé, quando ela é descuidada, quando nós não temos cuidado, ela vai diminuindo e vai comprometendo toda a nossa espiritualidade. A própria palavra que Lucas usa no seu evangelho é a palavra que Paulo usa nas suas cartas. Fé, do grego, é pistis, que é mais do que algo intelectual, é algo do coração. Tanto que a palavra crer, ela vem da palavra latina credere, que significa cor dare. São duas palavrinhas em latim. Cor dare. Juntou as duas, deu credere, que deu crer. O que é cor? Vem de cordis, coração. Dare, entregar. Então, quando eu entrego o meu coração, quando eu confio, eu tenho fé. Quando a minha fé, e aqui nós vamos chamar de crença, ela é no nível intelectual, nós chamamos de acreditar. Eu acredito em Deus. Outra coisa diferente, eu creio em Deus. Para ficar claro para todos, para você que nos acompanha sempre anotando, isso é muito importante. O diabo, ele acredita em Deus, mas ele não crê em Deus. Então note que não é a mesma coisa. Acreditar é algo intelectual, é a certeza de que existe. A fé não é apenas a certeza de que existe, é entregar a nossa vida e confiar naquele que existe. Então, quando eles pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé, é como se eles pedissem: Senhor, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa entrega, aumenta o nosso comprometimento contigo. Nós não queremos apenas saber, nós queremos viver, é algo muito diferente. Então repita comigo: nem todo aquele que acredita, crê. Nem todo aquele que acredita, crê. Todo aquele que crê, também acredita.
todo aquele que crê também acredita. Questão lógica, né, gente? Como que você vai confiar em alguém se você não acredita que aquela pessoa exista? Mas é possível, e muitos têm, a existência de um Deus, mas eu não me comprometo com Ele. Eu acredito em Deus, mas eu não confio, eu não me entrego. E é justamente isso que os discípulos vão pedir ao Senhor. E notem que eles não pedem muitas coisas. Eles não pedem muitas coisas. Eles pedem uma coisa: fé. Uma coisa. E é exatamente isso que Jesus também nos pede. Uma coisa. Leia os milagres de Jesus. Muitos deles, quando há o diálogo, Jesus vai dizer: não temas, crê somente. Não tenha medo, tenha fé. Quando Pedro afundava no mar, por que você teve medo? Não seja um incrédulo, seja um homem de fé. Quando Jesus aparece para o discípulo que queria ver, Tomé, aparece para Tomé: você viu porque você creu porque me viu. Felizes os que vão acreditar em mim sem ter me visto. O que o Senhor está pedindo à igreja e a nós? Fé. E os discípulos pedem fé. O que a leitura está nos passando, meus caros? Nós precisamos colocar os primeiros nas primícias. Há uma ordem das coisas na nossa vida. Quando essa ordem ela sai e vira uma desordem, nós pagamos um preço muito caro. E na nossa vida cristã, nós que somos cristãos, nós precisamos sempre aumentar a nossa fé. E a palavra, e aqui eu já dou uma dica para todos: como, padre? Como eu posso aumentar a minha fé? São vários os caminhos. Você pode aumentar a sua fé tendo uma vida de oração, e não é uma oração apenas de domingo, uma oração diária, leitura da palavra de Deus, leituras espirituais da vida dos santos, leitura e estudo do catecismo da Igreja Católica, a devoção do Santo Terço, ocupar a sua mente com as coisas do alto, ocupar a sua mente com as coisas de Deus, porque o intelecto ele haverá de mover o ser. O intelecto haverá de mover o ser. A gente vive conforme a gente pensa. E quem não vive conforme pensa, acaba pensando conforme vive. E por que hoje nós vivemos uma sociedade que valoriza a descrença? Não estou falando de todos os lugares, mas na maioria deles, um jovem que ajudava na comunidade, que participa da igreja, quando ele vai para um ambiente universitário, um ambiente de mestrado, de doutorado, quando a pessoa assume: olha, eu tenho fé, eu sou uma pessoa cristã, eu sou praticante, aquilo que deveria ser uma questão de honra e glória, é questão de crítica. Isso aí é bobo. Isso aí, pessoal lá do interior de Minas, é bobo. É pessoa que reza, pessoa que tem fé. É quem tem fé não é inteligente não. Você é bobo, você não venceu isso ainda não? Você não superou isso ainda não? Porque a sociedade que nós vivemos é uma sociedade que valoriza a descrença. Se você vê muitos artistas, muitos filmes, muitas situações que são hoje badaladas, são todas contrárias à fé. Muitas exposições que eles realizam, músicas que cantam, textos que escrevem, uma enxurrada de heresia, de ateísmo, levando a religião por um caminho de crítica, um caminho de desprezo. Hoje as pessoas estão sendo incentivadas a descrença. E nós somos incentivados pela palavra do Senhor a termos mais fé e alimentar a nossa fé. Aí está o paradoxo, né? Aí tem o problema. As pessoas reclamam que não tem muita fé. Aí você vai ver o que ela está alimentando a mente dela. Ela fica alimentando a mente dela com série de Netflix, uma atrás da outra.
Ela fica alimentando a mente dela, lendo tudo que é porcaria. Aí pergunte à pessoa: você tem 5 minutos para ler a Bíblia? Não. Tem nada contra série de televisão, mas olha o tempo que dura um episódio. 45, 50, tem uns que é 1h30. A pessoa todo dia está lá, ó. Esta pessoa que reclama que não tem fé, pergunte se ela tem 10 minutos para oração. Não tem. Ela tem 50 minutos para um episódio, não tem 10 minutos para oração. Ela lê um edital de páginas, porque é do interesse dela. Ela não lê uma página da Bíblia por dia. Ela conversa com todo mundo, parece uma maritaca. Viu o povo fala tanto, mas não conversa com Deus. Ela não tem tempo de estar na presença do Altíssimo. Aí a minha pergunta é: como que a nossa fé vai aumentar se nós não estamos alimentando a nossa fé? Como aumentar o fogo de uma fogueira? Como que a gente aumenta a chama de uma fogueira? Ó, aquela fogueira está com pouco fogo, aumenta aquele fogo lá. Você não vai ficar olhando e torcendo, aumenta, vamos lá. Não, você vai jogar coisa lá. Aí você joga madeira, joga papel, joga milho seco. Aí o fogo, ó, tá bom, vai. Quanto mais fogo, mais matéria tem ali. Para que o fogo de Deus possa queimar dentro de nós, nós precisamos oferecer para Ele algo. Eu não vou entrar aqui, que é a pregação da missa da noite, mas o primeiro versículo na segunda leitura vai dizer isso: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que está em ti. Por que o apóstolo está falando sobre reavivar, que significa reacender? Porque se apagou. É o primeiro amor. E isso não vale só, meus caros, para a área espiritual. Isso vale para a área relacional. E aqui eu falo de amizade, de namoro e de casamento. No início é um love, é um mel. Você vê casalzinho começou a namorar há pouco tempo, mas é um mel que até pinga assim, ó. Aí você vê o mesmo casal, depois de algum tempo de convivência, brigando, um batendo no outro. Aí depois que casa, acho que nós vamos separar. Incompatibilidade de gênero. O que aconteceu no processo? O que aconteceu no processo é que não foi alimentado a verdadeira relação. Não foi alimentado o fogo do amor que um dia para o outro. Aquela atração inicial, aquela alegria, aquele desejo de estar com o outro, vai cair numa rotina, não se alimenta, não se reza, não passeia, aquilo vai se apagando também. Pessoas que tinham um grande sonho: eu quero trabalhar naquele lugar, eu quero trabalhar naquele lugar. Aí a pessoa faz prova, e ela estuda, e ela rala, ela consegue entrar. Aí a realização do sonho: entrei aonde eu sempre quis trabalhar. Se o caboclo não é inteligente, pouco tempo depois está chegando atrasado, está faltando sem justificativa, começa a enrolar o trabalho, começa a brigar com os colegas. Ô meu chapa, você queria tanto isso, agora que você tem, você está deixando esse fogo apagar? Onde está aquele seu sonho inicial? Isso envolve toda a nossa vida, porque a nossa vida, meus irmãos, nós que somos cristãos, nós não temos uma vida e uma fé. Essa dicotomia não pode existir, essa separação não pode existir. O que é que nós temos e o que é que Deus espera de nós? Uma vida de fé e uma fé que seja viva. Então não é uma fé e uma vida, é uma vida de fé. E onde quer que eu esteja, esta fé estará presente. A fé me ajuda nas minhas decisões. Então, para você aí ver o seu fedômetro, porque existe termômetro, né? Eu tô achando que eu estou com febre. Espera aí, pegar o termômetro aqui. Não, está fresquinho. Sentia um mal-estar? Não, tá bom. Não, você tá, viu? 39,5, vamos embora, quase, tá quente mesmo.
A pessoa acha que existe um aparelhinho para ver a fé. Olha a minha fé como que dá aí. Não existe ainda, ninguém inventou o fedômetro. Então a minha pergunta é: como que eu sei, padre, o grau da minha fé? Como que eu posso? Aí é você e Deus, não é você e ninguém, é você e Deus. Como que eu posso saber como anda a minha fé? Além de tudo aquilo que os santos nos disseram, há algo muito importante, e para mim é o mais importante, é na hora das suas decisões, se elas são tomadas como uma pessoa de fé, ou se na hora da decisão, a fé ficou lá na igreja, na missa de domingo. Aí você decide no seu trabalho para a esperteza, você decide no seu estudo pelo caminho mais fácil, você decide no seu casamento pelo prazer momentâneo, você decide no seu trabalho apenas pelo valor financeiro, passando a perna ninguém quer que seja. Onde está a fé aí? Para dar fé, aí não tem. Então é um sinal de que a sua fé não é enraigada, é um sinal de que você tem crença, mas que você não tem fé. Você acredita em Deus, mas você ainda não tem fé em Deus. Padre, então repita aí, qual é a diferença? A diferença é assim: eu acredito em Deus, acredito piamente em Deus. Esse mundo aqui não surgiu do nada. Eu acredito em Deus, mas eu sou esperto, que é o mundo dos espertos. Então se eu puder passar a perna, eu passo mesmo. Se a minha mulher não sabe, eu adultero mesmo. O bom é o prazer, o importante é o dinheiro. Se eu consigo pegar mais e roubar, não tem problema nenhum. E como que está o seu Deus? Não, mas eu acredito em Deus. Acredita mesmo. Só que o acreditar, ele não muda o coração. O acreditar, ele não define atitudes. O acreditar, ele não influi nas suas escolhas. É apenas algo intelectual. Ah, eu acredito neste castiçal, eu acredito nesta vela, eu acredito que aqui tem o fogo. Mas o que isso influenciou na minha vida? Nada. Eu acredito, está aqui. E o que significa a fé? A fé, uma ilustração, se na sua casa não tivesse luz, e você levasse este castiçal, para que na noite fosse a luz que ilumina a sua família. E você tinha que alimentar este fogo, cuidar, aí você saiu daquilo que é acreditar para a fé. Isso te ilumina, você tem relacionamento com este fogo, ele te traz uma comodidade, você entende, essa é a diferença. Por isso que nós falamos que o diabo, ele acredita, mas ele não tem fé. E o mais triste, meus irmãos, aí o assunto é com você, eu acabei de falar agora, né, que nós não temos fedômetro, então você e Deus devem pensar, como anda a minha fé? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, ou eu sou uma pessoa que tenho fé? Eu já me entreguei a Ele. E olha que interessante, quando eles falam assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus poderia dizer: tá bom, na hora certa eu vou aumentar, não é agora não. Ou então, tá bom, vou fazer uma oração sobre vocês, eu vou aumentar essa fé. Não, com o passar do tempo essa fé aumenta. Jesus, ele vai contar duas parábolas, duas historinhas que vêm deste pedido: Senhor, aumenta a nossa fé. A primeira história, ele fala sobre o grão de mostarda, que é o menor grão de todos. E ele vai dizer assim: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, então repita comigo, mesmo pequena, a fé é poderosa. A fé é poderosa. Então note que Jesus não está oferecendo para eles fé, mas está falando: se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, para nós é uma comparação um pouco estranha, mas para eles entendiam claramente o tamaninho de um grão de mostarda, é a menor das sementes. Se você tivesse fé desse tamaninho, você diria a moreira, no original é o sicômoro. Por que Jesus cita esta planta?
porque muitas árvores não tinham lei para plantar. Você podia plantar onde você quisesse. Quando era o sicômoro, no caso aqui se diz a moreira, havia um estudo. E até os sábios diziam: não plante em qualquer lugar a moreira, não plante em qualquer lugar o sicômoro. Se tem uma nascente de água, ele vai puxar essa água. Se tem um poço, as raízes vão quebrar e vão, então tem que ser. Por que eles sabiam disso? Porque é uma árvore que tem raízes profundas, grossas e para o lado. É uma árvore que, uma vez plantada, não se arranca com facilidade. Então, plantou aqui, vai ficar aqui. Não tem como tirar essa planta do lugar. Então Jesus vai dizer: se você tivesse fé, você diria a esta moreira, diria: arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ela te obedeceria. Aqui já tem 2 milagres aí. Primeiro é arrancar a moreira, que ninguém consegue arrancar. Naquela época não tinha os equipamentos que nós temos hoje. Ninguém arranca. E outra, eu quero fazer uma pergunta aos senhores: se você já viu em algum lugar, quem já foi à praia, se você já viu alguma árvore plantada no mar? Como que se planta uma árvore no mar? É algo, isso, impossível. Então Jesus está aqui falando o quê? Numa linguagem bíblica. Pela fé, você vai ver o impossível na sua vida. Em outras palavras, a fé realiza milagre. Se você vê uma moreira arrancada e plantada no mar, você só vai falar assim: isso é um milagre. É isso que Jesus está falando. A nossa fé, por menor que seja, ela faz o milagre acontecer. Aqui não é uma linguagem literal. Então para eu ver se eu tenho fé, eu vou ter que falar: árvore, arranca daqui e planta lá. Você vai ficar a vida toda falando isso, a árvore não vai nem mexer. E se mexer é vento. Não é isso que o Senhor está falando. Aqui é a questão do impossível, a questão do milagre. E qual é esta moreira, este sicômoro, que a minha fé fará arrancar de um lugar e para o outro? É a descrença. Muitas vezes a descrença no coração do homem é como este pé de amoreira. Uma vez que a pessoa começa a diminuir a sua fé, ela tem uma vida de descrente. Essa descrença vai criando raízes no coração, para baixo e para o lado. Aí depois, meu caro, para arrancar isso aí não é fácil. É por isso que esta história está baseada na fé. Nós precisamos aprimorar a nossa fé. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. É sobre isso que vai falar a primeira leitura. Porque muitas pessoas, na hora do problema, ela perde a fé. É claro, meus irmãos, nós somos humanos, e o humano funciona assim mesmo. A hora que vem aquela notícia, vem aquele baque. Ai, meu Deus, aí você está aquela... Mas depois do baque, depois que a água acalma, é preciso que a fé sustente. Vai dar certo, porque eu tenho fé, eu creio em Deus, Ele está comigo. Porque o problema, ele leva a 2 caminhos. Ele leva a descrença, e a descrença é porque ele teve dúvida. Só que o problema para aquele que tem fé, ele funciona como fortificante. Depois do problema, a pessoa é mais forte. Tudo eu posso, eu sou forte, porque Ele me fortaleceu. Como? Através da minha fé, provando a minha fé, me colocando no fogo, me colocando à prova, e eu saí melhor. A primeira leitura do livro de Abacuque é algo que todos nós certamente já perguntamos e já questionamos a Deus, e isso influi também na nossa fé. Qual que é o contexto aqui de Abacuque? Ele está olhando para a sociedade, ele está vendo um caos.
pessoas longe de Deus, pessoas falando mal dos outros, pessoas com prepotência, pessoas egoístas, pessoas violentas, pessoas iníquas, que vivem só no pecado, só na gandaia. Aí Abacuque olha e fala assim: mas tem uma coisa errada nisso aqui. Onde está Deus? Onde está Deus? Será que Deus não está vendo essa bagunça que está esse mundo? Aí a primeira leitura, quem quiser acompanhar, Abacuque vai rezar assim. É uma oração de Abacuque. Senhor, então ele está rezando: até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo fez a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. E Abacuque no capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2. O que Abacuque, que é um profeta, ele está orando a Deus? Deus é cego, Deus é surdo, Deus é mudo, Deus não está vendo o que está acontecendo, Deus não está ouvindo o que as pessoas andam dizendo, Deus não tem uma palavra para esta situação. Meus irmãos, aquilo que Abacuque sentiu, eu tenho certeza que é aquilo que muitas vezes nós também sentimos. Nós que temos um problema, nós que passamos por uma dificuldade, uma situação na nossa vida que nos faz sofrer, alguém que nós amamos que está sofrendo, um desemprego, um problema financeiro, um problema com filho, um problema de casamento, um problema na família, e você ali está rezando, oh meu Deus, você não está me vendo não? Você não está me vendo não? Até quando? Ele pergunta 2 vezes, até quando? Por quê? Até quando eu vou enfrentar esse problema? E por que esse problema bateu na minha porta? Aquilo que Abacuque pergunta, nós com certeza já perguntamos. Quando nós estivemos num problema, numa situação, e nós não entendemos o motivo, nós não entendemos por que Deus não me atende, por que Deus não me ouve, por que Deus não me socorre. A leitura muda no capítulo 2. No capítulo 1, nós lemos o versículo 2 e 3. Até quando? Por quê? No capítulo 2, aquele que parecia mudo e ausente e cego, ele está presente, ele ouviu a oração, ele vê o que está acontecendo e ele tem uma palavra. Deus respondeu a Abacuque. Se Deus respondeu a Abacuque, Ele haverá de nos responder também. Mas aqui, meus irmãos, há uma pergunta. Por que há pessoas que não ouvem a Deus? Por que há pessoas que não conseguem ouvir a Deus? Porque elas fecharam o coração. Não se ouve a Deus por aqui, se ouve a Deus por aqui. Por aqui é acreditar, por aqui é intelecto, aqui é fé. Então se ouve a Deus no coração. Há pessoas que acham estranho. Agora eu acho estranho que as pessoas achem isso estranho. Quando eu digo assim, eu estava orando e Deus me disse isso, Deus me deu tal palavra, Deus me mostrou tal. Ai, padre, mas Deus não está falando com o senhor? Por que não fala com você não? O seu Deus é mudo? O seu é cego? O seu é o capítulo 1 de Abacuque? Aí eu não ouço a Deus, Deus não me fala nada, Deus não me mostra nada, eu nem sei se Deus está aqui. Então a questão não é Deus, a questão é aqui, porque Deus está presente, e Deus ele sempre fala. Jesus disse, o nosso Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. E esse Deus, ele responde para Abacuque, e a palavra de Deus é resposta para nós.
Não sei se você já ouviu isso. A Bíblia fechada é um livro igual outro qualquer. Bíblia fechada é papel igual outro livro qualquer. Mas quando você abre a Bíblia, é boca de Deus. A principal maneira, o caminho central de Deus nos falar é através da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. E o Espírito Santo, ele é capaz de pegar esta palavra bíblica que é para todos e colocar para você. E Deus vai dizer a Abacuque, eu vou pegar só os versículos centrais. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. O que Deus está dizendo para Abacuque e para nós? Vamos repetir isso. Nada acontece por acaso. Acontece por acaso. Nada. Quando você vê algo acontecendo, das duas uma, ou é de Deus, ou Deus vai usar aquilo para tirar uma lição para todos. Então Deus está falando para Abacuque, olha, tudo isso que você está reclamando, vai ter um desfecho, tem fim. Isso não é para a vida toda não, isso vai ter o fim, e a minha palavra não falhará. Aí ele dá um conselho para Abacuque, para mim e para você. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Se demorar, espera. Esta espera é paciência. E na Bíblia só tem paciência aquele que tem fé, porque aquele que tem fé, ele não espera, ele espera no Senhor. Esta é a diferença. Esperar é uma coisa, esperar no Senhor é outra coisa. Certa vez, lá na Nossa Senhora Aparecida, quando terminou a missa da família, era seco de Jericó, aí o pessoal foi lá colocar o pedido na arca, tinha barraquinha, etc. Aí depois o pessoal foi embora, eu fiquei ali arrumando algumas coisas. Quando eu estava indo para a casa paroquial, tinha um homem, um rapaz jovem, no ponto de ônibus assim, ó. Eu falei com ele, o que você está fazendo aí? Ele falou, eu estou esperando o ônibus. Aí eu falei, mas que hora que é um ônibus? Ele falou assim, olha, eu não sei nem se tem ônibus. Deixa eu aqui ver o que eu vou fazer. A espera dele tem um problema aí. Entendam isso. A espera dele tem uma dúvida. Qual é a dúvida? Se tem ou não tem. Se vem ou não vem. Não adianta você ficar esperando as coisas acontecerem, pensando se vai ou se não vai. Aquele que espera no Senhor, vai no tempo dele, do jeito dele, na hora dele, mas vai. Então a espera, acima de toda a esperança, é a fé que nos concede. Uma pessoa que não tem fé, ela é impaciente, ela não tem paciência, ela não sabe esperar, ela acha que Deus não está fazendo nada, porque a pessoa acha que Deus está demorando, e nós já sabemos a frase, Deus não demora, Deus capricha, para aquele que espera no Senhor. Ah, padre, eu estou esperando, não aconteceu nada, daí que não vinha tanto, esperando até hoje, é que você só esperou, vai continuar esperando. Nós precisamos esperar no Senhor, confiar no Senhor, depositar nele a nossa felicidade, a nossa esperança, o sentido da nossa vida. Aí ele vai acrescentar coisas, ele vai acrescentar pessoas, ele vai acrescentar situações. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça.
Por que muitas pessoas andam buscando a Deus? Ah, padre, eu estou buscando a Deus que eu estou desempregado, eu preciso trabalhar. Estou buscando a Deus que eu tenho uma prova e eu não posso ser reprovado nesta prova, não. Eu estou buscando a Deus que eu estou numa carência só, eu preciso de alguém. Aí a pessoa fica buscando a Deus. Eu falei isso quando eu contei a história do papagaio. E Deus conhece o coração da pessoa. Basta a pessoa passar na prova, conseguir o trabalho, começou um relacionamento, ela some da presença de Deus, porque ela não queria Deus, ela queria coisas de Deus. Então essa pessoa espera. Quando você espera no Senhor, você quer Deus. E quando você sabe que já tem a Deus, Ele lhe concederá o trabalho, a aprovação, uma pessoa legal para a sua vida, etc. Mas o início do processo é o Senhor. Esperar no Senhor, porque você já o tem. Se demorar, espera. Repita comigo: a hora de Deus vai chegar. A hora de Deus vai chegar. Gente, guarde uma coisa muito importante: Deus tem um tempo que não é o nosso tempo. O seu tempo e o meu funcionam de um jeito, Deus funciona de um outro. Padre, oi, minha oração não está valendo. Eu estou rezando há uma semana, até agora nada. Falei, meu filho, o que é uma semana no tempo de Deus? Eu não sei, padre. Pergunta para a mãe de Santo Agostinho. Pergunta para Santa Mônica. Pergunte para Abraão. Pergunte para Ana, mãe de Samuel. Pergunte para esses. Pergunte para Santa Teresinha de Lisieux como que funciona o tempo de Deus. Pergunte, quando você estiver lá no céu, para Carlo Acutis, tão jovem, e o tempo para nós tão curto. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A palavra vai dizer que o tempo de Deus e os nossos anos, Deus não conta pelos fios de cabelo branco. Nós tem cabelo branco, já viveu muito, hein? Seu cabelo está pretinho, você é jovem. Deus não conta o tempo assim. Ah, essa criancinha vive pouco tempo, ela viveu pouco tempo. Esse homem que está com mais de 100 anos, viveu demais. Deus não conta o tempo assim. Deus tem o seu tempo. E quando você rezar, coloque na sua cabeça uma coisa: duas coisas que nós usamos demais, Deus não tem. É aí que o problema está feito. É aí que entorna o caldo, né? Quais são dois objetos, pelo menos eu uso muito, que a gente usa muito e que Deus não tem? Guarda isso no teu coração, você vai entender muita coisa. Deus não tem relógio e Deus não tem calendário. Deus tem momento de graça. Ele não tem relógio. Então você mas não tem relógio. Não tem calendário. Ele tem o momento de Deus. Se demorar, espera. Esperar o quê, padre? O momento de Deus agir. O momento de Deus mudar a tua vida. A fé é um ver atrás da cortina. Eu não consigo ver o que está atrás da cortina, mas algo a fé me diz, algo está mudando atrás da cortina. Não sei se você já viu alguma peça teatral num grande teatro, é muito bonito. Eu vi a ópera Aida em Belo Horizonte quando eu era seminarista, no Palácio das Artes, maravilhoso, com cavalo, maravilhoso. E eles tinham que mudar o cenário, mas o público não pode ver o cenário mudando. Imagina, você está vendo o cenário, aparece uma pessoa empurrando um coqueiro, um outro pondo uma cadeira, perdeu o brilho. Então há algumas canções que eles realizam durante o show. Você está vendo lá o espetáculo, é um espetáculo grandioso, as colunas enormes, estão cantando. Num determinado momento, o tenor, que está contando a história, ele vem para frente do palco e ele começa a cantar um soneto. Nisso a cortina de veludo, ela vai fechando. Você nem vê, você está tão encantado com o cara, a cortina fecha.
quando a cortina fecha, ela fechou por quê? Porque eles vão mudar o cenário. Aí eles têm o tempo deles de mudar o cenário. Quando ele acaba o soneto dele, começa uma voz de mulher cantando. Aí todo mundo fica, cadê a mulher? Aí a cortina vai se abrir. Tem um belo jardim, já não é mais aquele palácio, e lá num balanço na árvore, a mulher cantando. Você fala, nossa, que maravilha, mudou totalmente o cenário. Olha para mim e aprenda uma coisa. Quando uma cortina se fecha, é porque Deus vai mudar o seu cenário. Se na sua vida há alguma cortina demorando a se abrir, uma porta está demorando a se abrir, não é porque não tem ninguém trabalhando atrás da cortina, é porque o cenário é tão diferente, é tão grandioso, é tão abençoado, que leva tempo. Um elefante, no caso a lefoa, para ter um bebê é quase 2 anos. Tem animal pequenininho que está parindo, a elefante está lá esperando, ó. Aí eu falo, mas você não está grávida é nada, viu? Eu já parei não sei quanto, você não pariu nenhum ainda? É, meu filho, está demorando. Mas quando nascer você vai saber, viu? Que nasce grande. Quando nascer, meu filho, o pé dele vai fazer a floresta tremer. E o barulho dele vai fazer os animais correrem. Graça que demora, graça maior. Está demorando, meu irmão? Espera. Espera, mas espera no Senhor. Espera celebrando missa. Espera ouvindo a palavra. Espera comungando, espera adorando, espera lendo vida de santo, espera no Senhor. E no final, Padre, a minha espera vai ser recompensada no tempo dele e do jeito dele. Tinha uma família que tinha 3 filhas, família muito católica. E uma filha resolveu ser irmã de caridade, porque ela tinha uma birra com as amigas dela. Então, para não ficar com as amigas, eu vou para o convento ser freira. Aí alguém perguntou para ela, mas qual que é a sua birra? Meu pai tem olhos azuis, minha mãe tem olhos verdes, minhas 2 irmãs misturaram os 2 tons, olhos maravilhosos, e eu estou com esse olho castanho aqui, ó. Minha mãe fala que eu puxei a minha avó. E o meu sonho era ter olhos claros. Porque ela foi ser irmã. Entrou para o convento, estudou. Mandaram-na para a África. E qual era a missão dela na África? Pegar as crianças que nasceram, mas que seriam mortas, e passar na fronteira, entregando para que outra tribo e outras irmãs pudessem criá-las no orfanato. E quando ela estava bem velhinha, que não dava conta mais de salvar criança nenhuma, fizeram para ela uma grande homenagem e disseram para ela assim: irmã, nós não sabemos quantas crianças a senhora conseguiu salvar. Nós não sabemos quantas crianças a senhora atravessou a fronteira. E certamente a senhora foi uma das irmãs que mais trabalhou. Nós temos muitas irmãs aqui da Europa, muitas americanas, e a maioria das nossas irmãs tem uma pele mais clara e tem olhos claros. Mas não há africano com olho claro. Então, quando a senhora tirava a sua roupa de irmã e se vestia de uma mulher africana, e a senhora podia passar na barreira com a criança, era Deus trabalhando na sua vida. Irmã, se a senhora tivesse olhos claros, a senhora não teria salvado criança alguma. No fim da vida, ela entendeu o motivo daquilo na vida dela. Nada acontece por acaso. Está demorando? Espera, Deus vai te responder. O nosso Deus não é o Deus da dúvida, é o Deus da clareza. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E como que eu compreendo tudo isso, Padre? Talvez não vamos compreender tudo isso, mas a fé me faz acreditar. A cortina se fechou,
mas o cenário vai mudar. Se demorar, espera, pois ele virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer após a morte física, mas o justo viverá por sua fé. Olha a fé de novo. Aquilo que os discípulos pedem a Jesus já está lá na boca de Abacuque. Gente, viva pela fé. Viva pela fé. Viva colocando o pé e depois Deus vai colocar o chão. Aquele que tem fé, ele vê o impossível. Ele realiza o inimaginável. Ele concretiza o inatingível, porque ele vive no sobrenatural. Há pessoas que vivem no natural e há pessoas que vivem no sobrenatural. Por mais que nós vemos hoje o mundo um caos, porque as coisas não estão bem, principalmente na parte moral, você vê um caos, você precisa olhar para esse caos com fé. Deus não tardará. Deus está vendo. Deus está ouvindo. Deus tem uma palavra também para tudo isso. Eu acredito que um dia o cenário haverá de mudar, mas até lá é preciso manter a fé. E por último, que é o mais tranquilo aqui de se explicar, é a segunda parábola. E para você entender a parábola, nós temos que voltar ao grego, porque me desculpem, mas a tradução, pelo menos a mim, não me agrada, porque eles traduzem aqui por empregado. Há outras traduções que traduzem por servo, mas no grego não está falando nem de empregado e nem de servo. Porque quando nós lemos essa parábola de Jesus e fala empregado, o que você já lembra? Direito trabalhista. Mas como assim? Eu sou empregado, eu vou ser tratado de qualquer jeito? Eu trabalhei o dia todo, quando chega tem que servir o cara ainda, e nem o obrigado ele diz, esse cara... Não, é porque não é empregado. Porque o empregado, ele tem direito ao salário. O servo, ele tem direito a descanso. Então não é servo e não é empregado. É o quê? Escravo sem valor. A palavra que se usa no texto original, a parábola original de Jesus, ele vai dizer que se alguém tem um escravo sem valor, que trabalha... Aí você entendeu tudo. Escravo não tem vontade. O escravo foi comprado. Se você compra, me desculpe aqui a comparação, se você compra uma vaca, você vai ficar se sucumbindo à vontade da vaca? Malhada, hoje você quer ir para onde? Então vai para lá hoje. Hoje você quer dar leite ou não? Então hoje não precisa. É assim que a gente trata uma vaca? Coitadinha da vaca, a vaca não tem vontade nenhuma. Ela acorda, já põe ela no pasto, tira leite, põe para um lado, põe para o outro. Tem gente que vai matar para comer o filé. Quer dizer, a vaca, coitadinha, ela foi comprada. E uma vez que eu compro uma vaca, eu faço com ela o que eu quero, a vaca é minha. O escravo, ele não está fazendo favor ali, ele foi comprado. Então você entende a segunda leitura, você entende a segunda parábola. Quem é esse dono? Quem é esse proprietário? É o Pai, é Deus. Quem é o escravo sem valor? Nós. E Ele nos comprou com o quê? Com o sangue do seu Filho. Então Jesus está falando, se nós obedecermos os mandamentos de Deus, você acha que Deus vai falar para você assim? Parabéns, Padre Christian, está maravilhoso, você cumpriu meus mandamentos, Deus abençoe você. Não, é obrigação isso, é um imperativo, porque a escolha do bem e do mal foi roubada das mãos de Deus.
Quem nos diz o que é certo e o que é errado não é a nossa consciência, é Deus. Mas a sociedade que nós temos hoje roubou o direito de Deus. Aí hoje as pessoas dizem: para mim não é certo, para mim é certo, então eu faço. Para mim é pecado, para mim não é pecado. Para mim o certo é viver assim, para mim é assim. Então cada um vive do jeito que quer. Onde começou essa bagunça? Lá no Gênesis, lá no paraíso, quando Deus disse: não coma, coma todas, não coma. Deus é o Senhor do sim e do não. Isso pode, isso não pode. Aí a serpente, que é o diabo, fez com que Eva e Adão comessem. E qual é o nome da árvore? Qual que é o nome da árvore? Do fruto proibido. Qual que é o nome da árvore? A árvore do... Isso, conhece mesmo. A árvore do... Isso, a árvore do bem e do mal. Aí você está entendendo agora. Deus disse: você pode comer de qualquer coisa, desta não. Por quê? Porque cabe ao Criador dizer para a criatura, para os escravos sem valor, o que é bom e o que é mal, o que pode e o que não pode. O que o ser humano fez? Me dá, toma, Adão. Então o ser humano hoje subiu num pedestal que não é dele. Então hoje você vê vidas totalmente diferentes. Por quê? Para mim não é pecado, para mim é certo. Se para você é errado, não faça. Eu não acho que é errado, estou fazendo. Porque o ser humano pegou para ele o direito de falar o que é bom e o que é mal. E ele vai escolher na bel prazer. Para você beber é ruim, não beba, para mim não é errado, estou bebendo. Para você trair é pecado, então não traia, para mim não é, estou traindo. Para você casamento certo é dupla, para mim é trio, eu sou do poli, não tem problema nenhum. Então a pessoa ela vai escolhendo a mercê dela. O que eles tiraram? O bom e o mal das mãos de Deus. Não é Deus mais que dita o que pode e o que não pode. É o ser humano que escolhe o que pode e o que eu quero, o que não pode e o que eu não quero. Então note que Deus não vai agradecer aquele empregado, aquele escravo que fez tudo, porque Deus é quem nos diz o que pode e o que não pode. E aqui eu quero encerrar lembrando, eu não podia deixar de falar sobre isso: sou um servo inútil, sou um escravo sem valor, inútil. Aí você vai dizer assim: ah, padre, me desculpe, isso aí eu não quero falar não, isso aí eu não quero falar não. Então olhe para Nossa Senhora, ela disse isso: eis aqui a escrava do Senhor. É a mesma palavra grega, eis aqui a escrava do Senhor. Eu não tenho valor nenhum, mas o valor vem de Deus. Faça a tua vontade. Escravo foi comprado pelo Senhor. O escravo não pertence a si mesmo. A finalidade do escravo é servir ao Senhor. A finalidade de Nossa Senhora foi servir ao desígnio do Pai. Por que que os santos viraram santos? Você quer ser santo? Silêncio, hein, gente? Silêncio, hein? Eu quero ser santo. E se você não for santo, meu filho, você vai acabar no inferno. Porque só entra no céu quem conseguiu se santificar. Então busque a santidade. Ô padre, o que é ser santo? É viver para servir a Deus. É ser um escravo sem valor. Uma coisa que eu estudei no seminário, que eu nunca esqueci, e não acho ruim não, isso me ajuda a ser padre melhor. O professor falava, olha, se o povo católico soubesse o que um sacerdote faz no altar, depois de toda missa, teria uma fila para as pessoas agradecer o padre. Padre, muito obrigado. Se não fosse o senhor, não tinha comunhão. Muito obrigado, muito obrigado. Aí o professor falava, coisa que você não vai escutar é agradecimento. O pessoal vem, participa, comunga, todo mundo vai embora. Aí é para você pensar, ô povo ingrato. Não, é para você dizer, Senhor, eu sou um escravo sem valor.
Eu sou um servo inútil. Eu fiz o que eu tinha que fazer mesmo. A minha vida é servir ao Senhor. E eu sirvo ao povo por tua causa. No altar, a minha vida, corpo entregue, sangue derramado. A gente não gosta de escutar muito isso, que as pessoas hoje querem. Não, tem que agradecer. Tem que me dar um diploma. Tem que me dar uma medalha. Não, eu sou um servo inútil. Eu sou um escravo sem valor. Eu fiz o que tinha que fazer. Olha como que isso mexe com a gente. Como que isso dá uma sacudida. E por último, é aqui eu quero que vocês entendam. Quem aí já disse assim: Jesus Cristo é o Senhor? Quem já disse assim: o Senhor Jesus? Você está entendendo agora o que significa falar que Ele é o Senhor? Ele nos comprou. E nós somos escravos sem valor dele. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence a ele. Então, para o cristão, essa fala: o meu corpo, minhas regras, né? As feministas abortivas, elas gostam disso. Meu corpo, minhas regras. Com a minha vida eu faço o que eu quero. Nós sabemos, eles não sabem, nós sabemos. A nossa vida não nos pertence. Nós somos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu falo: Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Por que nós cantamos isso? Porque eu não me pertenço, eu pertenço a Ele. Eu não tenho vontade, a vontade é dele. Ele que vai me dizer o que é bom e o que é ruim para mim. Ele que vai conduzir a minha vida. Eu sou um barquinho no mar e é o Espírito de Deus que vai me levando. Como que se chama isso? Fé. Fé. Fé é você se entregar. Maria é como se tivesse uma folha em branco e São Gabriel fizesse assim: Maria, quer? Fiat, sim. Então assina a folha em branco aqui: Maria de Nazaré. O anjo, tá bom. Agora eu vou levar e o pai vai preencher. Mas já está assinada, viu? Eis aqui a escrava. Eis aqui a serva. O que eu vou fazer? Sou escrava, sou serva. Será que nós já assinamos essa folha em branco? Será que nós já entregamos para Deus a folha da nossa vida, para que Deus preencha com a sua vontade? Ou nós queremos a nossa vontade? Por isso, meus irmãos, a igreja nos traz esse final de semana essa liturgia riquíssima, riquíssima, para que você possa no seu coração pesar a sua fé. A oração eucarística quarta, ela vai dizer assim: a hora que o padre reza pelos mortos: acolhei, Senhor, no vosso reino os nossos irmãos e irmãs falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Ninguém aqui conhece a minha fé. Eu não conheço a fé de ninguém aqui. E não tem como. Quem é que conhece a nossa verdade? Deus. Então não tenha crença, tenha fé. Não acredite apenas, confie e se entregue. E se estiver temorando, espera e reze como o rei Davi no saltério: esperando, esperei no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Não saí humilhado, porque Deus é próximo daqueles que o temem. O Senhor está conosco, e no momento de Deus, na tua vida, a cortina vai se abrir e o cenário estará totalmente mudado. Aí você vai dizer naquele dia: realmente Deus não demora, Deus capricha. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deixe o seu comentário de tudo aquilo que o padre disse nessa pregação. O que caiu ao seu coração? O que Deus está falando com você? Dê o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito o YouTube a enviar esta pregação para tantas outras pessoas. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora.
Toque no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. E o mais importante, envie o link desta pregação para que muitas pessoas possam ouvir esta mensagem. O meu sonho é que todo cristão, que todo católico ouvisse isso no dia de hoje, para que a pessoa entenda, com fé eu posso ir além. Pelo poder da minha fé, eu verei o impossível acontecer. E é por isso que nós rezamos: Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio em vós, mas aumentai a minha fé.